o meu entendimento é que eu viria aqui dar simplesmente um informe sobre o trabalho que a gente vai apresentar e apresentar o conteúdo do texto. Até porque o texto já deve estar, inclusive, no site do evento, porque eu já mandei o texto completo para o evento e fui informada de que imediatamente seria colocado no site do evento. O meu trabalho, o título é a conjuntura política e econômica no Brasil após os governos Lula e Dilma. 2 pontos. Um passo atrás em direção da implantação da renda básica de cidadania no Brasil. Então, não é que eu vá dizer no texto que a renda básica, muito pelo contrário, eu sou defensora da renda básica. Mas eu acho que não adianta, primeiro a gente tem que ter uma compreensão exatamente do que é renda básica, né? Do que é a renda básica e qual a viabilidade que uma proposta dessa natureza tem. E aqui eu estou vendo o Brasil com essa dimensão geográfica, essa heterogeneidade, etc. Ou quais os limites. Eu não estou dizendo que seja inviável, mas eu estou chamando a atenção para o que eu considero de limites, e esses limites, no meu entendimento, se aprofundaram ou estão se aprofundando exatamente nessa conjuntura após o governo Dilma e Lula, né? Que teve a perspectiva de considerar, inclusive, o Bolsa Família como o primeiro passo para a implantação da renda básica de cidadania. Por exemplo, só relembrando, de manhã nós falamos aqui que no governo Dilma, ela saiu deixando mais de 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Eu recebi, porque no meu texto tem informação de maio de 2017, mas eu recebi aqui uma informação de julho de 2017, nós, atualmente, o Bolsa Família tem 12.740.610 famílias, que durante o governo Temer já foram tirados do programa Bolsa Família 2.312.778. Então, a minha proposta aqui, o meu trabalho, eu analiso exatamente do Bolsa Família nessa conjuntura e vendo o Bolsa Família com essa perspectiva que você coloca de ser o primeiro passo. Então, esse é o primeiro passo para a implantação da renda básica. Então, eu estou mostrando aqui, nos meus argumentos, no texto, de que esse passo que parecia estar avançando com a evolução do Bolsa Família, ele está regredido, porque não é só a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família se situa no contexto dos direitos sociais, das políticas sociais, se situa no contexto, por exemplo, da contra-reforma da Previdência, da contra-reforma trabalhista que já foi aprovada, que o trabalhador brasileiro vai voltar a ser um escravo, né? Todo mundo sabe disso, inclusive viu aí a história da terceirização que vocês estão colocando, né? Quer dizer, o Bolsa Família ou a renda básica de cidadania se coloca nesse contexto. Então, a minha tese é de que esse é um contexto e estou, inclusive, me disponibilizando a participar de um grupo que vai discutir essa possibilidade da renda básica de cidadania. Agora, só que essa conjuntura é uma conjuntura atual, mas ela pode mudar e ela vai mudar dependendo da organização da sociedade, etc. Mas eu estou analisando, apresentando argumentos aqui para mostrar os constrangimentos ou os limites que estão colocados nesse momento e que nós que defendemos a renda básica de cidadania devemos ter clareza, para a gente não ficar numa visão nas nuvens, no sentido de estar fora do tempo, mas nós devemos ter clareza. Então, só sinteticamente falando, o texto ele apresenta numa introdução o surgimento do sistema de proteção social no Brasil, e nesse contexto eu finalizo a introdução mostrando como, em que momento, os programas de renda mínima, os programas de transferência de renda entraram no contexto do sistema de proteção social no Brasil, inclusive tornando-se prevalentes. Os programas de transferência de renda
são prevalentes na proteção social no Brasil e na América Latina. Naquele livro que eu apresentei aqui de manhã, a gente coloca muito bem essa questão. Aí, no segundo item do texto, que eu não vou repetir aqui dados nenhum, é uma discussão sobre a conjuntura econômica e política do Brasil pós-governo Lula e Dilma. Então, toda uma discussão sobre a regressão que vem acontecendo em termos do aumento do desemprego, a história da terceirização, quer dizer, é toda uma discussão do aumento da pobreza que já está se retomando aí. Então, toda uma análise com dados, inclusive atualizados, dados estatísticos, sobre a conjuntura no Brasil neste ano. Apenas, quer dizer, é lógico que não aconteceu só no governo Temer, já vinha acontecendo um certo declínio no final do governo Dilma, até porque ela não conseguiu, no segundo mandato, governar. Ela entrou, no dia seguinte foi decidido que ela não ia governar, e ela teria que sair. Todo mundo sabe disso no Brasil, né? Eu não vou entrar em detalhes aí com relação a isso. Então, tem toda uma discussão com dados a respeito dessa conjuntura. Aí, um terceiro item do texto, eu falo sobre o Bolsa Família na atual conjuntura brasileira. Desafios para a construção, desafios, não é impossibilidade, para a construção de uma renda básica de cidadania. Então, aí eu vou exatamente dizer, como é um evento que vai ser no exterior, eu apresento uma caracterização muito rápida do Bolsa Família para dizer o que é o Bolsa Família, mas vou mostrar exatamente como ele se coloca, né? Eu apresento inicialmente uma visão geral, que eu estou chamando aqui uma visão geral do Bolsa Família, nesse item aí, nesse terceiro item, e no item seguinte, que é onde eu desenvolvo, digamos assim, a argumentação principal, né, do texto, eu vou discutir a questão dos limites, né, que se coloca para a implantação da renda básica de cidadania, partindo de algumas questões, quais sejam. Eu pergunto, que limites são provenientes do desenho do próprio Bolsa Família? Eu admito que o próprio desenho do Bolsa Família tem limites, enquanto, primeiro, eu vou dizer quais são esses limites muito rapidamente, né? Que limites são provenientes do desenho da própria proposta do Bolsa Família, do ideário político conservador da sociedade brasileira também, né, que são constrangimentos, alguém aí nos trabalhos colocou isso, né, um pouco isso, acrescido dos limites postos na atual conjuntura brasileira, né? Portanto, a discussão é em cima desses constrangimentos, discutindo, né, todas essas questões aí, esses limites, nesse contexto aqui. Quais são os limites estruturais, por exemplo, do Bolsa Família? O Bolsa Família foi desenhado e é implementado como um programa focalizado e como um programa condicional. São duas dimensões essenciais que caracterizam o Bolsa Família, que se contrapõem à concepção de renda básica de cidadania. Então, esse conteúdo do próprio programa já é um constrangimento, um limite para a implantação. Quer dizer, por mais que você expanda o atendimento dos pobres, não significa que você chegou à renda básica de cidadania. Renda básica de cidadania é aquela renda para todos, né? Sem condicionalidade, sem focalização, etc. Então, e a focalização, quer dizer, que é na extrema pobreza e que agora ela está sendo muito questionada, né? Pelo governo atual, como eu já falei aqui, a diminuição, o foco, o interesse do governo atual em relação ao Bolsa Família, ele não tem como acabar o Bolsa Família, até porque não vai ter tempo de acabar. Ele não é acabar propriamente o Bolsa Família, mas é diminuir o máximo que puder. E os dados quantitativos estão mostrando isso aqui, né? Então, é essa discussão um pouco que a gente faz. Quer dizer, eles ignoram, por exemplo, que o Bolsa Família é um programa focalizado. Não existe programa focalizado que atenda 100%, sem nenhuma distorção, à população-alvo a que aquele programa é destinado. Então, eles próprios divulgaram. Eu ouvi na Rede Globo, por exemplo, no noticiário da Rede Globo, que eles estavam tirando aquelas pessoas que não são pobres, que estão no programa,
porque o programa tem muita distorção. Olha, chega a 0,05% a distorção do Bolsa Família. É considerado internacionalmente um programa focalizado, bem focalizado, quando ele chega, pelo menos, só tem uma distorção de 5%. Olha, tá muito, quer dizer, a distorção que o Bolsa Família tem, segundo os próprios dados dele, é inferior a 1%. Então, é impossível você falar num programa focalizado 100% sem distorção. Isso não existe. Então, essa é a discussão que eu faço com relação aos constrangimentos ou os limites estruturais. O outro limite, quer dizer, além da focalização, é a questão da condicionalidade. Inclusive, em vários textos meus publicados, eu discuto muito a questão das condicionalidades, que mesmo um programa focalizado não precisaria ter condicionalidades no sentido de se colocar como obrigação daquela família para receber aquele benefício, cumprir isso, cumprir aquilo. Eu costumo dizer, se você tem você tem escola de boa qualidade, se você tem atendimento à saúde de boa qualidade, você divulga isso, não precisa obrigar ninguém, todo mundo vai. Os pobres, mais do que ninguém, dizem o seguinte: o que eu posso deixar para os meus filhos é educação. É o que eu vejo os pobres dizerem, é o que a gente acompanha os pobres dizerem. Então, não precisa essa história de condicionalidade, mas a ideia é que o pobre não pode receber nada sem dar alguma coisa em troca. Quer dizer, os ricos podem, mas os pobres não podem receber nada sem dar algumas coisas em troca. Fora disso, a gente tem os constrangimentos que eu analiso aqui, não estou entrando em detalhes, mas tem vários argumentos aqui. O próprio conservadorismo da sociedade brasileira. Se você pergunta, por exemplo, olha, eu, lá na minha cidade, por exemplo, eu andava todo final de semana com os amigos meus. Deixei de andar porque eu não aguentei mais. Porque todos eles iam me dizer que não tinha uma empregada doméstica por causa do Bolsa Família. Então, tinha que acabar o Bolsa Família. Então, quer dizer, nós fizemos lá no Maranhão uma pesquisa sobre condicionalidade, sobre o índice de gestão descentralizada do Bolsa Família, que os próprios beneficiários, ou parte dos próprios beneficiários, achavam absolutamente justa e necessária a história das condicionalidades. Então, a ideologia da classe dominante passa para a cabeça, inclusive dos pobres, que eles ficam reproduzindo aquilo que, inclusive, é desfavorável a ele próprio. Né? Então, essa história das condicionalidades é outro constrangimento. Se você olha, por exemplo, a mídia, por exemplo, só justifica um programa de transferência de renda se tiver condicionalidade. Se não exigir, quer dizer, então, esse viés conservador da sociedade brasileira é outra questão que nós que defendemos a renda básica de cidadania precisamos ter presente esse aspecto aí. Um outro constrangimento é a própria, como eu já antecipei um pouco, é a própria conjuntura atual. Né? A conjuntura atual de que limite de recursos é um dado que eu acho o mais secundário de todos, né? A falta de prioridade, o que estão fazendo, inclusive, com Bolsa Família, o que estão fazendo não só com Bolsa Família, o que estão fazendo com direitos sociais conquistados pela população trabalhadora brasileira. Né? Então, e a criminalização que está se dando em relação aos pobres. Né? Então, jamais se vai admitir, né, que, por exemplo, o Bolsa Família não chega a 0,5% do PIB brasileiro. Mas o que acontece é que eles dizem que é muito recurso para um programa. 50% do orçamento da União paga juros. Exatamente. Para banqueiros, das dívidas. Então, gente, em resumo, isso eu quero encerrar, até porque eu acho que nós devemos mesmo encerrar, mas eu faço questão de dizer um parágrafozinho que eu encerro aqui o meu texto, né? Dizendo o seguinte, que os argumentos apresentados, que em resumo, com mais detalhes que estão aqui no texto, foram esses que eu falei, os argumentos apresentados não procuram expressar pessimismo, nem abrir mão de uma luta em direção à diminuição da desigualdade e da erradicação da pobreza no nosso país. Mas ter clareza
dos desafios a serem enfrentados na implantação da renda básica de cidadania. Então, é preciso que a gente analise também o real, o que está acontecendo e como a gente enfrentar essa realidade.